Eu sou Rafael Sotero, gerente de conteúdo da TDS Company, empresa de transformação digital localizada aqui no Recife, e gostaria de agradecer a presença de todos e dar as boas-vindas a este webinar sobre o metaverso, ministrado pelo nosso cientista-chefe, Silvio Meira. O encontro é um oferecimento da TDS Academy, unidade educacional da TDS que oferece cursos livres de alto nível e curta duração para pessoas interessadas em desenvolver habilidades que as qualifiquem como protagonistas do futuro físico. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar nosso cientista associado, professor André Neves, para falar um pouco da TDS Company e, em seguida, chamar o professor Rui Belfort para apresentar a TDS Academy. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui pelo chat, que ao final responderemos. Boa noite, André. Boa noite, Rafael. Boa noite a todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. É sempre bacana falar sobre coisas que a gente tem feito e que faz com prazer. Eu vou compartilhar aqui uns slides, eu vou falar rapidinho. O Rafael me deu um tempo aí, ele vai controlar esse meu tempo, tenho certeza. Então, vou falar aqui rápido. Vou apresentar a TDS Company. Deixa eu só compartilhar aqui minha tela. Acho que deu certo. Estou vendo aqui vocês, estou vendo a tela aqui do lado. Bom, a TDS Company é um negócio aqui do Porto Digital. TDS é The Digital Strategy Company. É um negócio estratégico para levar negócio para o futuro. Esse é um desafio que a gente se colocou há algum tempo, a gente vem trabalhando nessa perspectiva. Aparentemente, levar alguém para o futuro é fácil, porque o futuro chega de todo jeito, né? Mas a gente não quer levar as pessoas para qualquer futuro. O desafio da TDS, por isso que você vai ver cientista-chefe, cientista associado, cientista isso, cientista aquilo, é descobrir futuros e ajudar as pessoas a construir futuros, a protagonizar futuros, e não simplesmente ser levado para o futuro. Porque quem acredita em futuro aleatório é viking nas teorias do destino. A gente aqui acredita que o futuro se constrói, se desenha, se projeta e se traz para o presente. A TDS Company é um negócio que nasce dentro de um contexto muito próprio, um contexto bem que faz 30 anos que avança e que algumas pessoas perceberam ele há pouco tempo. O contexto do mundo e do espaço digital, onde o mundo físico vem sendo transformado, expandido pelo digital nos últimos 30 anos, pelo menos, e sempre orquestrados, os dois, o físico e o digital, pelo social. Esse movimento não nasceu ontem. É claro que para muita gente ele foi acelerado pelo catalisador de futuro, a pandemia de Covid-19. A gente acabou de passar por ela. De vez em quando a humanidade passa por alguns catalisadores de futuros como esse. Esse é o mais recente que a gente passou, né? O Covid-19 acelerou o tempo em pelo menos 5 ou 10 anos para algumas pessoas. Então, a gente via uma tendência de um futuro que se construía. A TDS Company nasce muito antes da pandemia, mas a pandemia acelera esse processo. Então, todo mundo percebe que o mundo é cada vez mais digital. Hoje eu estou aqui em Recife, está chovendo horrores aqui, e diferente do que acontecia todos os anos em Recife, nessa época do ano, quando chove, as escolas e as universidades não suspenderam as aulas, elas suspenderam as atividades presenciais. As atividades digitais, virtuais, digitais, continuaram ativas. Então, a gente vive um mundo muito novo. Há 3 anos isso não aconteceria. A gente simplesmente não teria aula. A gente hoje teve aula normal, banca de mestrado, doutorado, mas tudo isso porque a gente aprendeu a viver com o mundo digital, que já estava aí há algum tempo. Então, é um processo de construção de um mundo novo, onde está todo mundo em transição. Uma transição que, é claro, vai trazer uma série de problemas estratégicos para todo mundo que está lidando com ele, para quem quer desenhar futuro. Problemas centrais que a gente identificou são como aprender estrategicamente as transformações do espaço-tempo físico. Como é que a gente consegue aprender algo que muda todo dia? A gente faz parte desse processo. A gente está muito habituado, de uma maneira geral, a aprender aquilo que a gente já viu, que tem livro, que tem registro, que tem gente contando a história. A gente aqui tem que aprender enquanto vive a história, enquanto constrói o futuro. Então, é um processo novo de aprender, a gente está descobrindo como é que faz isso, as organizações, como um todo, em qualquer lugar do mundo, estão descobrindo como é que faz isso. Como inovar estrategicamente produtos e serviços no espaço-tempo físico. Outro desafio totalmente não trivial. A gente se acostumou a melhorar um pouco os produtos, ou fazer uma grande ruptura, mas a gente está agora numa ruptura continuada. A gente é sempre em ruptura. Todos os dias os produtos mudam, evoluem. É diferente do que era há 3 anos atrás, quando a gente tinha o produto, a versão do produto, ou o carro do ano. O carro do ano ele evolui durante o ano. Você compra um carro hoje, daqui a um mês seu software do carro mudou e o carro foi mudando um monte de coisa dentro do sistema dele. Então as coisas estão evoluindo e mudando no tempo digital, continuamente, de maneira incremental e iterativa o tempo todo. Não é fácil inovar nesse contexto.
É um desafio enorme inovar no tempo digital. E tão grande quanto é operar estrategicamente os produtos e serviços nesse contexto onde tudo muda o tempo todo. Talvez o maior desafio aqui vai ser a operação. Operar alguma coisa que tem constante mudança é muito difícil. A gente não está acostumado com isso. Todas as nossas teorias e todas as nossas práticas de operação são baseadas em operar algo que já está consolidado. Talvez a maior dificuldade das organizações que lidam com esse espaço-tempo visto venha a ser entender que o mundo muda todos os dias e que quem opera um espaço como esse precisa entender e aprender a mudar todos os dias com ele. É um desafio enorme para quem opera. É muito maior do que para quem cria a inovação, né? Quem projeta a inovação, quem implementa e desenvolve, é um desafio grande. Mas quem opera ela é um desafio muito maior. E é muito difícil encontrar pessoas preparadas, organizações prontas para saber que o que faz hoje não vale mais nada daqui a 15 dias. Então é um desafio enorme, né? Alguém diz, mas é um absurdo isso, André. Em 15 dias não vai mudar nada. Imagino quem tinha um plano estratégico em fevereiro de 2020, o que é que fez com ele em março de 2020, depois da pandemia, quando o mundo inteiro parou. Então, o mundo inteiro parou de uma hora para outra. O mundo inteiro para de novo daqui a pouco. O mundo inteiro muda de uma hora para outra. A gente precisa aprender que assim será, assim serão os próximos anos. Um processo de mudança estratégica continuada, full time, o tempo todo, 24/7. Então, nesse contexto, a gente na TDS vem desenhando já há alguns anos um conjunto de serviços estratégicos para apoiar organizações que pretendem lidar com esse espaço-tempo visto. Esse é o desafio aí que envolve cientistas na TDS. É uma organização, como eu coloquei no primeiro slide, a TDS é um negócio do Porto Digital, mas um negócio que tem um conjunto de pessoas com PhD discutindo futuro, presente, passado e como integrar essas coisas. Então, a gente desenhou pelo menos 3 grandes serviços estratégicos. Design de serviço é um trabalho difícil. O primeiro deles é um serviço que a gente chama de TDS Innovation. Como é que a gente melhora ou cria produtos, serviços, modelos de negócio, laboratórios inteiros de inovação nas organizações que pretendem fugir do cemitério do CNPJ, que o mundo FISTA vai impor para quem ficar parado no tempo e pretende, de fato, participar desse processo. É um desafio grande para a gente. A gente criou um serviço na TDS que ajuda, apoia organizações a lidar com essa transformação continuada. A gente também criou uma TDS Academy. O Rui Belfort vai apresentar para vocês no final, para a gente saber de novo. O Rui tem PhD, é um doutor, é claro. Ele vai mostrar como é que se monta uma academia nesse espaço-tempo fixo. Não é uma escola tradicional. Não é simplesmente chegar e montar uma escola nova, mais uma escola de negócios, que vai mostrar cases para as pessoas. Esse não é o papel da TDS Academy de maneira alguma. É uma escola nova que vai aprender continuadamente, de maneira estruturada, nesse espaço e tempo digital, remoto, distribuído, assíncrono. Da mesma forma, o TDS Operation. A gente tem operado um conjunto de produtos e serviços de alguns clientes num espaço de que a operação muda todos os dias. Você começa a operar hoje no canal, esse canal daqui a 2 meses não faz mais o menor sentido, tem que estar com um canal novo, tem que estar aprendendo, tem que estar discutindo tecnologias novas, mecanismos novos, comportamentos que mudam rapidamente. Alguém, recentemente, numa conversa que eu tive com um grupo, não lembro mais quem foi, disse que tinha feito uma persona, não precisava fazer de novo, não. Eu perguntei, você fez quando sua persona? Ah, fiz em 2020, depois pode fazer de novo, porque ela não vale mais para nada, na verdade. De 2020 para cá, as pessoas têm outro comportamento, outra expectativa de entendimento do mundo digital, pelo menos. E é claro que isso vai impactar no mundo físico também. Então, de novo, a TDS Operation é totalmente não trivial. Lidar com o mundo mudando todos os dias, com um cliente que há 6 meses nunca tinha usado um banco online e que hoje faz compra todos os dias de pão pela internet. Então, isso mudou completamente. Um mundo onde, há 2 anos atrás, quando começou a pandemia, a gente queria pedir alguma coisa na padaria, o sujeito mandava a gente dar uma foto do cartão de crédito. E hoje, você pegar na padaria, tem um aplicativo da padaria que você compra, paga com Pix e recebe em casa com 30 minutos. Um mundo que mudou muito em muito pouco tempo. Então, operar num contexto como esse não é simples, é um trabalho, um desafio enorme que a TDS tem tentado aproximar e orientar e organizar grupos que querem, de fato, trabalhar com a operação digital. Para isso, a TDS desenvolveu uma abordagem própria, uma maneira própria de lidar com isso, uma abordagem que procura, desde a partida, lidar com e tratar de aspirações. A gente entendeu que estratégia é o alinhamento de aspirações e capacidades, a partir de oportunidades. Então, o primeiro desafio da TDS é encontrar as aspirações, e não qualquer tipo de aspiração, mas aquelas que vêm de fora da organização, das pessoas que circulam a organização, para o contexto dela,
e daquelas as aspirações que vêm de dentro da organização. Esse alinhamento, essa identificação e o alinhamento das aspirações de fora e de dentro, cruzando esse contexto, não é simples, não é, alguém acha que é tão simples quanto usar Human-Centered Design. Human-Centered Design é da década de 1990, são 30 anos. A gente está 30 anos depois disso. É um outro mundo, um mundo que evoluiu muito, um mundo que não trabalha mais como se pensava há 20, 30, 40 anos. A gente não está no século XX, a gente não está no século XIX, a gente está em outro contexto. Descobrir as aspirações de quem está dentro do negócio e de quem está fora do negócio e alinhar essas aspirações para, a partir delas, começar a trabalhar e identificar quais são as oportunidades que fazem sentido para inovar, para transformar, para operar de maneira estratégica no contexto digital, não é simples. Assim. Algumas oportunidades que a gente descobre nesse contexto são críticas no futuro e são periféricas no presente. A gente tem que trazer o futuro para o presente. Outras oportunidades foram críticas no passado recente, a gente não tratou e ficaram críticas no presente. A gente tem que trazer do passado para o presente. Então, o nosso desafio aqui, quando lidamos com oportunidades, é quais são os métodos, mecanismos e processos para trazer do futuro as oportunidades para o presente e para trazer do passado as oportunidades para o presente, para transformar no presente e futuro, para programar e executar e realizar o futuro. Então, a TDS desenvolveu um conjunto de métodos, processos e técnicas para lidar com oportunidades periféricas críticas, no passado ou no futuro e no presente. Além disso, é claro que a TDS precisa lidar com as capacidades. E capacidades aqui são das pessoas, dos recursos, dos equipamentos, capacidade de aquisição e uso, por exemplo, de pessoas de fora da organização. Foi esse tempo em que comprar alguma coisa era simplesmente ir numa loja e comprar. Você precisa ter um equipamento que permita você comprar, você precisa ter um cartão que permita você pagar, você precisa ter um conjunto de questões suas para quem está fora da organização. E se você não dispuser dessa, você não vai ter capacidade de ser cliente, por exemplo. Então, é preciso identificar quais são as capacidades de quem está do lado de fora da organização, antes de propor serviços, negócios e produtos. É preciso identificar quais são as capacidades de quem está dentro da organização, para produzir e operar produtos completamente inovadores. Não adianta colocar uma loja, um e-commerce para uma empresa que não consegue atender o e-commerce. Atender o e-commerce não é colocar um monte de produto com fotografia na internet, não é muito mais do que isso. Você tem uma operação, tem logística, tem distribuição, tem acompanhamento, tem entendimento de dados. Então, tem um conjunto de desafios no processo como esse que demanda novas capacidades, novos entendimentos de capacidade. Então, a gente desenvolveu uma teoria e uma metodologia para tratar de maneira alinhada aspirações, oportunidades e capacidades, de maneira estratégica. Em cima desse universo de teoria aqui, a gente construiu uma plataforma estratégica. A TDS, ela procurou bastante plataformas do mercado que permitissem executar a metodologia que ela desenvolveu da maneira como deveria, como a gente entende que deveria ser executado. A gente não conseguiu encontrar isso no mercado pronto. E a gente vem desenvolvendo nos últimos anos uma plataforma que chama-se Strategia, que é uma plataforma para formar times de colaboração criativa e estratégica no espaço e tempo digital. A gente trabalha com essa plataforma já há algum tempo, ela está bem evoluída, já foi aplicada em algumas dezenas de projetos no contexto da TDS, e tem gente do mundo inteiro que começou a descobrir e a utilizar a plataforma de estratégia da TDS para os seus próprios projetos de transformação nesse espaço e tempo digital. A TDS tem um conjunto de casos para contar, eu trouxe aqui alguns exemplos, mas são muitos mais do que esses, na verdade, né, que são só alguns cases de alguns clientes da TDS nos últimos meses, de construtoras a escola, a curso de Brasil ou Portugal ou Ásia. Então, assim, a gente tem lidado com um conjunto grande de organizações que estão passando por esse processo de transformação estratégica para esse contexto digital. A gente está lidando aí com coisas tradicionais como a Anglo Gold, para quem não conhece, é uma mineradora de ouro que chegou junto com Dom João VI no Brasil. E existe até, de vez em quando alguém me diz, mas o negócio tradicional trabalha assim com inovação, com transformação, você acha que ele está aqui há 200 anos por qual motivo? Porque passou 200 anos olhando o tempo chegar, porque sempre foi inovador, sempre esteve à frente do tempo. É assim que funcionam os negócios que têm 200 anos. Eles sempre são e serão transformadores, inovadores, ruptivos. Então, esse é um movimento continuado de estar entendendo o futuro o tempo inteiro, descobrindo o futuro para não ficar no passado. A Anglo Gold não está em 1816, quando ela chegou no Brasil. Ela está em 2022 e trabalhando para chegar em 2032, 2052, que é a meta dela, sempre será essa.
são alguns desses clientes, aqui o contato da TDS Company, ela fica no Porto Digital, aqui em Recife. Esse é o contato do WhatsApp para quem tiver interesse em conversar com o pessoal da TDS. E aqui agora eu encerro minha apresentação. Rafael, eu volto para você. Obrigado pelo tempo. Espero não ter passado mais do que deveria. É um prazer. Boa noite para todo mundo. Qualquer pergunta podem fazer aqui, que a gente está aqui para responder. Rafael, Estão me ouvindo? agora Estão me sim. ouvindo agora? Tá. Obrigado, professor. Foi ótimo. Como sempre, essa explicação geral sobre a TDS é bastante proveitosa. E agora eu queria chamar Rui, o professor Rui, para falar especificamente dessa unidade educacional da TDS, que é a TDS Academy. Rui, boa noite. Boa noite, Rafael. Muito obrigado. Pessoal, muito boa noite para vocês. Sejam bem-vindos. É com muita alegria que eu estou hoje aqui para apresentar para vocês um pouco desse trabalho que a gente vem desenvolvendo nos últimos meses para o lançamento da TDS Academy, que está 100% alinhado com tudo que o professor André acabou de apresentar. Nós somos aqui um exemplo de que a casa é de ferreiro e o espeto é de ferro mesmo. A gente quebra um pouco o ditado popular e está trabalhando 100% alinhado com o que André acabou de apresentar, que é o grande arcabouço conceitual e prático da TDS Company. Eu vou tentar ser bem sucinto, porque a ideia é dar conhecimento a vocês do que é a TDS Academy e a gente iniciar o bate-papo com o professor Silvio em seguida. Então, a TDS Academy, ela é a unidade da TDS Company que compartilha o conhecimento gerado em todos os nossos laboratórios, estúdios, times, projetos, produtos e serviços, com o objetivo de antecipar futuros nas carreiras de profissionais que aspiram a desenvolver essas capacidades digitais, né, que os levarão a um protagonismo no mercado. E isso 100% em ecossistema, tendo todo mundo que faz parte do ecossistema da TDS junto com a gente nesse processo, construindo jornadas de aprendizagem numa rede dialógica dentro desse mercado que a gente chama aqui de mercado digital, conforme a André acabou de apresentar para vocês. A nossa grande motivação é essa frase de Silvio aqui, de que a estratégia é um processo de transformação de aspirações em capacidades. Então, na TDS Academy, nosso grande objetivo é dar a oportunidade aos profissionais que desejam trilhar aí jornadas de aprendizagem para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, na busca desse protagonismo no mercado digital, de maneira 100% autônoma, que eles sejam realmente os grandes protagonistas desse processo e estejam no centro disso, conduzindo mesmo de acordo com o que é mais importante no contexto em que eles estão inseridos e podendo, na verdade, trabalhar de maneira distribuída e incremental, né? A cada passo, entender o que é que está disponível e o que é que faz sentido para que eles sigam da melhor forma possível e agregando para os seus processos o maior valor possível também. Nós temos uma proposta aqui que ela visa se integrar bastante com a nossa experiência conceitual prática. O que a gente, na verdade, pratica junto com os nossos clientes em todos esses processos de transformação, de inovação e de operação estratégica, a gente traz aqui como também uma proposta metodológica, né? Então, a gente trabalha com uma metodologia 100% digital, buscando equilibrar sempre os encontros síncronos e as atividades assíncronas, que são depois da aceleração do Covid, tornaram-se uma realidade, né? O nosso trabalho, a nossa produtividade assíncrona, ela deixou de ser uma coisa marginal e passou a ser uma coisa relevante, resolver as coisas nos momentos em que a gente está entre papéis, exercitar papéis, se tornou uma coisa realmente muito corriqueira no nosso cotidiano. E, além disso, a gente também busca alinhar essa metodologia a cada experiência de aprendizagem. Então, a gente propõe várias experiências de aprendizagem diferentes e, para cada uma delas, vai haver uma metodologia, uma facilitação e uma dinâmica que vai estar mais adequada. Além disso, nós usamos a plataforma Estratégia.digital, que André acabou de apresentar para nós também, para todos nós, que é a plataforma da TDS Company, e nós também buscamos sempre registrar os nossos encontros a partir de uma plataforma como o Zoom,
para que esses registros possam ser acessados pelos participantes a qualquer hora e em qualquer lugar, dando essa comodidade para que a gente possa, na verdade, seguir nesse processo sem perder nada diante de qualquer imprevisto que haja do ponto de vista de agenda. Como eu já falei, o nosso processo ele prevê todo o framework conceitual prático da TDS Company e a gente utiliza também para exercitar, né, a consolidação da aprendizagem, Project-Based Learning, desafios que eles ajudam a todos os participantes que estão nas nossas experiências de aprendizagem a colocar a mão na massa mesmo e exercitar um pouco de todo o conteúdo, de todo o conhecimento que a gente está compartilhando ali em rede durante essas experiências. E, por fim, eu queria dizer que a gente busca ser a escola digital, né? Um conceito que ainda está em construção no mercado. Nós queremos ocupar esse lugar, conforme André falou, e ser essa escola onde a autonomia desse profissional que está buscando desenvolvimento é o grande centro de tudo. Esse processo de colaboração de todos os que estão envolvidos e de crescimento incremental, distribuído, onde eu crio a minha jornada com base nas minhas aspirações e desenvolvo capacidades a partir do que é mais relevante para aquele momento da minha jornada, e tudo isso não aprendendo com pessoas, mas, na verdade, aprendendo em rede, né? Todos juntos estamos nesse processo em rede, aprendendo de maneira dialógica. Todos os que estão envolvidos, todos os que fazem parte desse processo aprendem juntos e de maneira dialógica. A gente tem nesse encontro de hoje também uma notícia muito interessante, muito bacana para compartilhar com vocês, que a gente está lançando já de imediato 10 cursos que inauguram a TDS Academy e já estão disponíveis para todos vocês que tiverem interesse aqui de estar com a gente nesse primeiro ciclo aí de nascimento da unidade de negócios TDS Academy. E eu vou rapidamente falar para vocês quais são esses cursos. E quem se interessar, posteriormente, pode entrar em contato ou esmiuçar mesmo no site, porque a gente tem todas as informações lá disponíveis para que vocês possam consultar. O primeiro é Transformação Estratégica Digital, que vai ser conduzido pelo professor Silvio. É um curso de 12 horas, ele vai acontecer no mês de julho e no horário da noite. São 4 encontros e todo mundo que tiver interesse em se aventurar e entender como a estratégia ela deve direcionar, né, a transformação digital e a transformação digital, essa é uma excelente oportunidade. A gente tem o curso de André Neves, que também vai acontecer no mês de julho, também no período da noite, das 18 às 20 horas, Design Driven Organizations, o valor de negócio do design, né? A gente tem várias pesquisas, vários indicadores que demonstram que as organizações que têm adotado o design como um valor intrínseco à operação, à estratégia, à tática, acabam tendo um resultado muito diferente, melhor, né, do que as organizações que não adotam. E a gente vai entender um pouco aqui com o André como é que a gente consegue adotar nas nossas organizações, nas nossas carreiras, esse pensamento do design e essa prática do design para que a gente possa também se encaminhar para esse lugar de melhor performance. A gente tem, além desses mais 8 cursos, a gente tem Marketing e Estratégia para o Mundo Digital, com a nossa parceira Lefio, que vai estar acontecendo também no mês de julho. É uma oportunidade única para entender as mudanças que ocorreram no marketing e como é que todas as pessoas que estão nesse front aí de operação do marketing, de estratégia do marketing, conseguem, na verdade, manipular os novos indicadores e os novos elementos que são necessários para uma boa performance também no contexto do marketing. A gente vai ter o curso de Silvio, que vai ser o curso sobre metaverso, né? Hoje a gente está tendo uma degustação aqui com ele, mas vai estar disponível também esse curso para quem quiser se aprofundar. E esse curso também vai acontecer logo nos meses seguintes, né? Mas nesse caso a gente vai estar tendo as datas todas no mês de agosto aqui. Então, 3, dia 10, dia 17 e dia 24 de agosto. A gente tem um curso muito legal para quem se interessa por prototipagem no-code, ferramentas que nos permitem criar aplicações, aplicativos, sites, sem que a gente precise, na verdade, ter nenhum conhecimento ou baixíssimo conhecimento sobre programação.
esse é um curso para qualquer pessoa que deseja criar protótipos de maneira autônoma, entender como a tecnologia pode nos servir, sem a necessidade da gente estar realmente precisando conhecer a programação. E é com o nosso querido Felipe Calegário, que também é um doutor especializado nessa área de criatividade computacional. Então, a gente vai ter também esse curso acontecendo no mês de julho, e é uma oportunidade incrível para todo mundo que quer se desenvolver nessa área. A gente tem também o curso Decisões Baseadas em Dados. Dados e Analytics, né, de uma forma geral, também é um tema muito quente e muito relevante que é para o mercado de hoje em dia e para as transformações que têm acontecido nesse mercado também. E a gente vai trazer, junto com a Locus Software, que também é do nosso está aqui no nosso ecossistema, é um parceiro da TDS. Vamos oferecer também no mês de julho, só com o último encontro no mês de agosto, a esse curso que vai nos ajudar a entender como é que a gente usa dados para tomar decisões no contexto corporativo. Avançando aqui, a gente tem também esses outros 4 cursos, que o 7º seria Identificando Oportunidades e Validando Hipóteses, onde a gente vai estar trabalhando aqui a capacidade de experimentação, né? Como é que a gente experimenta e valida hipóteses diversas de produto, de serviço, de negócio, e de maneira continuada, conforme a TDS recomenda que seja feito, com o nosso também habilitador Alex Figueroa. Esse curso também acontecerá no mês de agosto, nessas datas que estão indicadas. A gente tem Starting Up, da ideia ao MVP, com o nosso também habilitador, doutor Farley Milano, que está com a gente nessa oferta e que vai estar no mês de julho conduzindo esse curso, que tem o objetivo de dotar as pessoas que vão participar da capacidade de transformar ideias em projetos, né, em MVPs experimentáveis e que vão ser desenvolvidos de maneira incremental, conforme a gente também recomenda no nosso framework de trabalho. E para terminar, a gente tem esses 2 cursos aqui, ESG para o presente e o futuro das organizações, com Juliana Serafim, também uma especialista na área, que vai estar nos meses de julho, com a última data em agosto, trazendo para a gente todas as mudanças que ocorreram aí e o que é que, na verdade, a gente precisa estar atualizado para conseguir trazer para os nossos contextos produtivos tudo que o ESG traz de oportunidade, tanto no presente quanto no futuro, né? Tem muito a ver com o que o André falou também sobre as oportunidades que são críticas no presente e que foram periféricas no passado, e as oportunidades que são periféricas no presente e serão críticas no futuro. Então, trazer o presente um pouco para hoje e também aproveitar esse legado de tudo que nos trouxe até aqui. E, por último, a gente tem design instrucional e jornadas de aprendizagem comigo, eu mesmo, que aqui falo com vocês neste momento, onde a gente vai trabalhar um pouco sobre como desenhar jornadas de aprendizagem com objetivos específicos, manipular ferramentas, trabalhar com facilitação síncrona e assíncrona, presencial e online, para que a gente possa, no final das contas, transformar aspirações em capacidades, como a gente vem falando aí, e esse curso também vai estar acontecendo no mês de julho para todos os que estiverem interessados. Uma coisa que eu queria só mencionar é que todos esses temas, eles vêm da nossa vivência prática de mercado, tá? São temas que nós, TDS Company, TDS Academy, aqui enquanto produto e serviço que está sendo ofertado, vivenciamos com todos os nossos clientes, demandas emergentes que nascem dessa prática, dessa execução e que a gente entende que, de fato, podem agregar bastante valor nesse processo de criação e de busca por um protagonismo no mercado fiscal, que começa hoje, mas que segue para esse futuro, que é o futuro que a gente almeja alcançar, esse cenário futuro que a gente almeja alcançar. Todos os participantes, eles recebem uma licença também de estratégia, para usar a estratégia por 6 meses, gratuita. Eles recebem o seu certificado de participação, né, acreditado pela TDS Academy e pela TDS Company, e, além disso, a gente entende que todos estarão habilitados a multiplicar os seus conhecimentos, tanto na cooperação com outras pessoas, na colaboração com outras pessoas, quanto como ferramenta de trabalho em seus contextos produtivos.
E eu acho que é isso, Rafael. E aí eu fico por aqui, te passo a palavra para que a gente possa agora seguir com a nossa programação. Maravilha, Rui. Obrigado aí. E fica a dica, então, para você que está aí nos assistindo sobre essa grande oportunidade de alavancar a carreira com esse conhecimento estruturado, porque mais entende dos desafios do mercado digital. Inclusive, uma dica aqui do apresentador, fiquem até o final, que eu acredito que Rui ainda vai voltar aqui para uma surpresa aí para o pessoal, né, que está na live. Não é isso, Rui? É isso aí, Rafael. Beleza. Tem uma surpresa para todo mundo que ficar aqui até o final com a gente. Tá certo. Bom, então, agora chegou a hora de entrarmos nesse assunto que tem capturado a imaginação das pessoas, o metaverso. Afinal, do que se trata, como poderemos acessá-lo e já existe algum metaverso por aí? Quem vai responder a essas e outras perguntas é o nosso cientista-chefe, Silvio Meira. Mais uma vez lembrando que, ao final da apresentação, o professor responderá as perguntas enviadas. Para quem não conhece, Silvio Meira é professor extraordinário da César School, professor emérito do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, um dos fundadores da Digital Strategy Company, a TDS, e do Porto Digital, onde preside o Conselho de Administração. Silvio também é membro dos conselhos da CIT, Magalu, MRV, BBCE, Tempest e membro dos comitês de inovação da Anima e IP. Confere, Silvio. Boa noite. Confere, Rafael. Boa noite a todos e a todas. Sem mais nenhuma adição ao que Rafael disse, eu vou projetar a minha tela, preparei um conjunto de slides para a gente aqui hoje e vou começar essa conversa imediatamente. Esse é meu cartão de visitas. Se vocês quiserem eventualmente ver o que é que eu estou falando por aí, passem lá no meu blog, silvio.meira.com, ou me sigam no Twitter. É esse Twitter, @CRLM aí, onde eu normalmente, todo dia, publico alguma coisa que tem a ver com o que a gente está conversando aqui hoje, por exemplo, que é sobre o metaverso. Então, estou aqui, em Decentraland, estava indo ver um unboxing de um equipamento qualquer aqui, e esse é basicamente, aspas, o nível de metaverso que a gente tem hoje. Se a gente usar as interfaces que a gente tem à disposição, se a gente usar as ferramentas que tem à disposição e os serviços que tem por aí, dizendo que são algum tipo de metaverso, é mais ou menos isso que dá para fazer. É esse grau de expressividade que tem nessa minha face aí e esse grau de resolução desse sistema aí praticamente moldado, se a gente quisesse, em isopor. Uma face significativa do metaverso de hoje é que a vasta maioria dele é vapor. É vapor criado por múltiplas companhias grandes, gigantescas e pequenas, algumas delas, propondo determinados tipos de experiências de uso, de consumo, de usuários, de transações, de criação, que são talvez rudimentares demais para a gente acreditar que causem uma diferença significativa entre o que a gente tem hoje na web, ou na web 2, e o que a gente vem a ter na web 3. Porque se a gente fosse ter, na verdade, um metaverso, ele passaria por essa experiência que eu vou descrever agora. Nessa imagem estão dois dos maiores times de futebol do planeta, pelo menos do planeta Recife. O Ibis, que está mais de vermelho, e o Santa Cruz, que está mais de branco aqui. Alguns críticos diriam que não são dois times que jogam exatamente futebol na mesma classe, por exemplo, do Barcelona ou da Juve, ou desses outros times que verdadeiramente jogam futebol. Mas, de qualquer forma, eles jogam futebol. Imagine agora que você fosse ter uma partida de futebol no metaverso. O Ibis, o Santa Cruz, ficaria no seu estádio, o Arruda, com a sua torcida e uma bola. Cada time seria, aspas, metaversado, fecha aspas, no estádio do outro time. E cada time, ao tocar na bola no seu estádio,
provocaria um movimento exatamente igual e quase síncrono, ou seja, quase na mesma hora, com diferença de, no máximo, alguns poucos milissegundos, no estádio do time oposto. Os dois times e as duas torcidas teriam a impressão de estar no mesmo estádio. E não só. Uma parte do público que eventualmente comprou ingresso para assistir longe ou remotamente, em casa, em qualquer lugar, poderia comprar um ingresso, talvez mais caro, para participar da partida na arquibancada, tendo o sentimento verdadeiro que estava lá e com as outras pessoas que estão lá fisicamente, tendo o sentimento verdadeiro que essas pessoas que estão distribuídas pela web ou pelo metaverso também estão lá. Só para botar um pouco de ficção científica, talvez essas pessoas todas envolvidas fossem absolutamente concretas, pessoas físicas, representadas virtualmente ou não, mas a gente podia botar, por exemplo, os juízes, né? A quádrupla de juízes para ser inteligências artificiais, caso em que a gente não precisaria do VAR, porque a gente já teria um conjunto de sensores e, eventualmente, atuadores supervisionando o jogo. Isso é futebol no metaverso. E isso seria o tipo de coisa que aconteceria no metaverso se ele existisse. Eventualmente, ele vai existir. Eu acho que tudo que eu acabei de dizer aqui é realizável. A parte menos complexa dele, inclusive, é a inteligência artificial para servir de juiz, porque mesmo que erre muito, tanto faz, porque os juízes já erram muito de qualquer maneira. Se a gente olhar para esse problema mais de perto, para criar isso que eu acabei de dizer aqui, a gente tem que ter algum tipo de realidade mista ou realidade misturada. E, para isso, a gente tem uma definição do que é uma mixed reality, que se chama o contínuo de Milgram-Kishino, que foi recentemente revisado por Scarbus, Smith e Whitney. E é mais ou menos o seguinte: imagine que você tem uma dimensão de imersão do usuário num espaço onde a realidade concreta se confunde com a abstrata. A gente tem, no lado esquerdo, concreto, não tem tecnologia nenhuma, nenhum conteúdo virtual, e a gente tem do lado direito o abstrato perfeito, a ponto de Matrix, né? Todo o conteúdo é virtual e o que acontece lá rebate no mundo físico. A gente tem outra dimensão de conhecimento de mundo. Quão bem é que esse ambiente que a gente está falando aqui, de realidade misturada, ou mixed, ou realidade fundida, vai representar o universo concreto. Na parte de baixo do gráfico, a gente tem nenhuma modelagem do mundo concreto, e na parte de cima do gráfico, a gente tem um mundo concreto completamente modelado. Não é? E a gente tem uma terceira dimensão desse negócio, que é a dimensão de coerência. Né? Lá atrás, a gente não tem nenhum conteúdo virtual e, consequentemente, o mundo vai ser, o mundo representado aqui, vai ser mais ou menos incoerente e os comportamentos virtuais não plausíveis. Nesse outro extremo aqui, todo comportamento virtual é plausível e o mundo, dentro desse espaço de realidade mista, é completamente coerente com o mundo fora dele. O que faz com que aquela partida que eu acabei de descrever aqui agora, se tiver nos três extremos desse eixo aqui, a gente que está observando a partida do ponto de vista virtual tem a percepção de que está na partida de futebol concreta. Essa dimensão nos dá a ilusão de lugar, essa dimensão nos dá a consciência de mundo e essa dimensão nos dá a ilusão de plausibilidade, de quão verdadeiro pode ser aquilo que estamos observando face o que poderíamos estar observando. Esse plano de imersão de usuário e conhecimento do mundo nos dá uma ilusão de mundo replicado. Esse plano de imersão de usuário e coerência nos dá uma ilusão de presença, e esse plano de coerência e conhecimento do mundo nos dá uma ilusão de inteligência sistêmica capaz de criar universos virtuais ao nosso redor. A gente precisa de tudo isso aqui para fazer alguma coisa parecida com o multiverso e muito mais. Até porque a gente não quer exatamente ser representado por avatares como esse, que estão presos, eventualmente, digitalmente, ao mundo concreto ou virtual ao redor dele.
A gente não quer, pura e simplesmente, modelos tridimensionais como esse, ou como esse aqui, onde a gente manipula a realidade com sinais, com movimentos de mão, talvez até com pensamentos. A gente quer coisas mais profundas, que parecem até mais brincadeira do que realidade, como esse aqui, uma partida de ping-pong, que é uma combinação do abstrato com o concreto, ou uma partida de xadrez, onde os personagens podem criar novas representações de si mesmo, do jogo e das regras do jogo o tempo todo. Eu escrevi um texto que está nesse QR Code aqui em cima, ele vai aparecer nos próximos 10 slides numerados, chamado Definindo o Metaverso, entre aspas, agora entre abril e maio de 2022. É só vocês pegarem o QR Code, passar lá no site da TDS e pegar esse texto, é um e-book pequeno, dá para ler rapidamente, onde eu defino o metaverso, como era que ele deveria existir, como é que eu acho que ele vai existir no futuro, e essa definição é bem curta, bem simples, e eu vou passar por ela rapidamente aqui. Tá, aqui é aquele QR Code de novo. Ele vai continuar aparecendo aqui nesse canto da página. O metaverso é parte da realidade e não uma alternativa a ela, nem uma fuga dela. O metaverso não é a interface com essa realidade mista. Não é simplesmente virtual reality, ou augmented reality, ou mixed reality. O metaverso não é um game. O metaverso não é Pokémon Go, não é Fortnite, não é Roblox. O metaverso talvez seja, e fatalmente terá pelo menos uma faceta disso, uma economia ou uma nova economia digital ou virtual, como World of Warcraft, como EVE, como AMT. Então, EVE, em particular, por exemplo, é um ambiente, um universo simulado que é todo montado ao redor de uma economia, onde um número muito grande de coisas importa, como batalhas, como propriedades, como naves espaciais, assim por diante, mas ele é uma economia. O metaverso pode vir a ser uma nova economia digital. O metaverso é figital. Ele existe nas dimensões física, digital e social do mundo ao nosso redor em tempo quase real. Tempo quase real é o tempo das pessoas e não dos sistemas ou das organizações ou dos computadores ou o tempo do relógio. Ele é uma combinação do concreto e do virtual e existe no espaço e no futuro figital. O metaverso não existe ainda, pelo menos. A gente tem que levar em conta que, quando existir, ele terá essa dimensão física daquela partida de futebol que eu estava falando ainda agora. Que as pessoas, ou os agentes correspondentes às pessoas, os avatares do metaverso, vão se relacionar na dimensão social. E que uma boa parte do processo de construção daquela realidade mista que eu estava falando ainda agora, ou da realidade misturada, é digital. A gente precisa de leis, de regras e normas para esse mundo. E tem um conjunto delas. Se vocês procurarem Fundações para os Futuros Digitais, na biblioteca da TDS, que é o mesmo lugar para onde eu apontei para vocês pegarem essa definição do metaverso, eu escrevi um texto bem longo lá, chamado Fundações para os Futuros Digitais, que é o que eu acho que vão ser parte das leis gerais, onde a gente vai construir o futuro da internet, da web, dos negócios, da economia, da sociedade e do metaverso. Desde quando a gente vai ter um metaverso que é físico, digital e social? A gente já tem desde sempre, porque todo programa de computador é uma simulação. Um programa de computador, seja lá para que for, na realidade, é um conjunto de regras que encanta dentro do computador alguma coisa imaginária ou concreta, abstrata ou concreta, que existe aqui fora, nesse mundo onde nós estamos, fora dos computadores. Por exemplo, um blockchain nada mais é do que um mecanismo de suporte a uma contabilidade perfeita. Não passa disso. E é uma simulação desse conceito. O metaverso é persistente. Ele existe e evolui internamente quando não há ninguém interagindo com ele. Então, ao criar um avatar que participa de um certo conjunto de ações e relacionamentos dentro de uma instância qualquer do metaverso, eu suponho que esse efeito é persistente.
E do lado de lá, quem prover esse metaverso tem que supor que eu acredito nisso e prover essa experiência persistente, o que significa que metaverso é uma coisa que não pausa, não recomeça e não termina nunca. E tem software na construção dele, logo, isso aqui é um paradoxo. Se tem software, alguma hora pausa, alguma hora recomeça, alguma hora termina, alguma hora tem problemas dramáticos, porque software tem problemas estruturais fundamentais na construção que nos leva a não poder garantir um certo conjunto de coisas no tempo. Simulações como o metaverso são aproximações da realidade. E tem simplicidades, como, por exemplo, a lei da gravidade, que são extremamente complexas. Se a gente quiser um metaverso que verdadeiramente funcione, ele tem que ter um simulador muito bom das leis da física. Se ele tiver coisas como, por exemplo, cheiro, né, odores no metaverso, a gente tem que ter simulações das leis da química e provavelmente da biologia. Então, coisas extremamente triviais, que a gente se acostumou com elas aqui fora, lá dentro, são extremamente complexas. Desde quando? Desde quando todo o programa é uma simulação de alguma coisa. A gente não vai construir necessariamente odores, mas a gente vai simular odores. O metaverso é síncrono. Ele acontece em sincronia com o mundo, aspas, aqui fora. E é ao vivo. O que acontece no metaverso é consistente com a experiência humana fora dele. Isso quer dizer que não há uma oposição entre o real e o virtual, há um contínuo onde o virtual faz parte do real, porque o real é uma espécie de soma, se vocês quiserem uma multiplicação, do concreto e do abstrato. Tanto o concreto quanto o abstrato são reais. As redes sociais são reais. As simulações são reais. As projeções gráficas são reais. Os games são reais. Virtual não está fora do real, está dentro dele. E nós estamos falando, no caso do metaverso, quando ele existir, de experiência humana e não de experiência de usuário. Experiência de usuário é limitado demais para o que a gente quer que exista. Nós estamos falando de um virtual que é uma combinação de um digital com um social, que habilita o físico, que aumenta o físico, que estende o físico, mas que pode restringir o físico para muita gente dentro de certos contextos, para muitos agentes também dentro de certos contextos. O metaverso é aberto, descentralizado, distribuído e interoperável. Quem manda no metaverso sou eu, agente individual, pessoa física, quase que literalmente. Eu quero levar minhas coisas para onde eu for. Quem é o dono de mim mesmo no metaverso sou eu. A gente precisa da noção de descentralizado e distribuído. Nós precisamos das duas noções, porque centralizado tem como oposto descentralizado e os dois dizem respeito aos mecanismos de coordenação de comunicação. No modo descentralizado, ninguém domina as comunicações, os relacionamentos e interações entre as pessoas. E distribuído e concentrado são opostos em relação às tomadas de decisão. Quando a gente sai de concentrado para distribuído, é porque tem mais gente integrando informação para tomar decisão. Quando a gente sai de centralizado e concentrado, a gente quer ir para descentralizado e distribuído, para um universo verdadeiramente em rede, onde ninguém media nossas comunicações e onde a gente toma decisões verdadeiramente em rede. O universo do metaverso tem que ser interoperável, porque a gente quer que haja redes de redes de redes de redes. E que o meu avatar no multiverso 1 sirva também, seja meu avatar no universo 101.
Para isso, a gente precisa de protocolos e padrões para conexões, relacionamentos e interações, porque senão a gente não vai chegar lá. O metaverso é massivo, sem limite de usuários e habilita um sentimento individual de presença. E massivo aqui, eu quero dizer centenas de milhões de pessoas eventualmente participando dos mesmos eventos, não do ponto de vista de receptores, mas de protagonistas, capazes de se conectar, de se relacionar e interagir com outras pessoas no mesmo contexto. Não é isso que a gente tem agora. Quando a gente ouve dizer que alguém fez um show para 30 milhões de pessoas em algum metaverso, o que aconteceu foi alguma coisa muito parecida com você fazer streaming no YouTube ou no Spotify. Isso não é a mesma coisa que ser massivo do ponto de vista de conexões, relacionamentos e interações. A gente precisa, num metaverso que venha a existir no futuro, de um sentimento de presença individual. Eu sinto o mundo com os meus sensores e atuo sobre ele com os meus atuadores como um indivíduo único. E também como indivíduo único, eu tenho uma identidade digital ou virtual soberana. Eu sou eu individualmente e separadamente de todos os ambientes que eu uso. O dono da minha identidade e quem porta a minha identidade sou eu e não meu par, login e senha, numa miríade de sistemas. Esse é, por acaso, um problema tecnologicamente já resolvido, de várias formas, e já poderia estar sendo usado, e é usado, por exemplo, no universo cripto, agora. O metaverso é uma economia 100% funcional, onde todos podem criar, possuir, investir e vender e ser recompensados por qualquer ato criativo que produza valor, inclusive trabalho. O suporte para isso tem que ser redes entre pares que não precisam confiar mutuamente entre si. Se eu não preciso disso, provavelmente eu posso usar redes de blockchains como suporte a performances de grupos que não precisam ter um estabelecimento de confiança mútua a priori, porque os algoritmos garantem a possibilidade de criação de consenso sem confiança mútua. Talvez a gente demande alguma coisa parecida com o que se chama hoje de Web3, onde a gente tem mecanismos de criação de consenso e confiança que são, ao mesmo tempo, descentralizados e distribuídos. E a governança dessa economia tem que ser uma onde exploração de pessoas para minerar seus dados e entregar a terceiros não seja o leitmotiv, não seja o motivo de existência das operações que proveem esses universos para a gente. O metaverso é uma rede de performances criativas e tem diversidade como base. E necessariamente tem diversidade como base, pelo menos do ponto de vista utópico, porque a gente quer mais diversidade, mais criatividade, para que uma lei dos ecossistemas de grande porte valha para nós também no metaverso. Quanto mais diversidade, mais criatividade, mais evolução, mais rápida e mais sustentabilidade, mais perene. Criação no metaverso pode ser qualquer coisa, como, por exemplo, aprender e não necessariamente estudar, ou então brincar de estudar para aprender. Trabalho é performance criativa na economia do conhecimento. Talvez o metaverso seja um lugar também para a gente trabalhar. O metaverso é uma rede de comunidades desenhada para grupos, indivíduos e seu ecossistema. Para os indivíduos, a gente tem que cuidar para que haja conveniência e empoderamento. Tem que ser conveniente para usar e eu tenho que ganhar poder ao fazer isso e não perder individualidade, identidade e privacidade. Para os grupos, eu tenho que criar mecanismos que lhes dê confiança em participar e motivação para criar em rede. E para o ecossistema, a gente tem que garantir fundamentos de economicidade, sustentabilidade, porque senão indivíduos e grupos
não participarão ativamente do sistema, pura e simplesmente por desconfiança de que, alguma hora, ele corre o risco de entrar em colapso. E, por fim, como última regra, o metaverso tem que ser sustentável. Economicidade tem que ser um dos seus pilares. E, por causa disso, nem tudo será possível no metaverso. Para a gente fazer uma conta básica sobre energia, a Intel fez um cálculo no fim do ano passado que, para você sustentar uma rede de avatares, como a que você tem hoje nas personas das redes sociais, personas equivalentes nas redes sociais sustentadas como avatares no metaverso, você precisa de 1000 vezes mais energia por aspas, vamos chamar assim no momento, usuário. Então, você precisaria de 1000 vezes mais energia para sustentar um avatar no metaverso do que você sustenta uma identidade numa rede social. Se esse for o caso, e se você tivesse, por exemplo, nos Estados Unidos hoje, a mesma quantidade de pessoas que há nas redes sociais no metaverso, você não teria energia suficiente nos Estados Unidos para sustentar o metaverso. Então, a gente vai ter que fazer alguma coisa muito radical para diminuir esse número aqui. Não pode ser 1000 vezes mais caro do ponto de vista energético para sustentar avatares no metaverso. Também não vai ser possível a gente usar pessoas como moeda de troca, até porque, por exemplo, em toda a Europa já vale o Digital Markets Act e você já não pode fazer isso agora. Até o fim do ano que vem, as redes sociais, as máquinas de busca, todas as plataformas de grande porte vão ter que mudar dramaticamente seu comportamento no espaço econômico na Europa. Isso já é também verdade na China, começa a ser uma preocupação nos Estados Unidos por variadas razões, deve ser uma coisa que vai se espalhar no mundo inteiro. A grande utopia é que o metaverso seja das pessoas, para as pessoas, pelas pessoas. E esse é, obviamente, o grande desafio da humanidade. Se vocês olharem para essas 10 regras ou definições ou leis que eu criei a partir de uma definição de Matthew Ball para o metaverso, vocês vão ver que é extremamente parecido com qualquer uma ou outra que está circulando por aí, que tenha sido escrita de boa fé e não tenha sido escrita por nenhum dos gigantes digitais. Por exemplo, o Manifesto para o Metaverso de Lesmes e Helberg, publicado agora em fevereiro desse ano em Metrópolis, diz que o universo tem que ser consistente, confiável, genuíno, que tem que ser legível do ponto de vista de poder ser acessado por interfaces que são básicas, tem que ser relacionável, tem que poder interagir com ele, tem que ser simbólico, eu tenho que entender os símbolos desse negócio dentro do meu contexto, tem que poder ser compartilhado em rede, interconectado, não pode ser provido por uma única companhia, tem que ser inclusivo, tem que ser transparente, tem que tratar as pessoas de forma justa, tem que ser cívico, público, orientado a comunidades, comunitário. Tem que ser barato, eficiente, acessível e sustentável. É uma coisa que, por exemplo, há um debate imenso sobre a sustentabilidade versus a utilidade de criptomoedas, assim como a sustentabilidade versus a utilidade de redes sociais. O universo do metaverso, ou a rede do metaverso, tem que ser interoperável, compatível com o mundo ao redor dele, necessariamente aberto. Tem que ser um tecido criado de forma entrelaçada e interligada por todo mundo ao seu redor. Se a gente for para, por exemplo, vamos construir o metaverso, escrito por Anil Dash, que é uma pessoa que tem muito bom senso, publicado em janeiro desse ano, Dash vai dizer que o metaverso aberto não depende de hardware ou software fornecido por nenhum gigante digital, nem de plataformas de criação ou distribuição controladas por essas empresas. Ele não requer conexões com tecnologias baseadas em blockchain necessariamente, embora possa usá-las para resolver certos problemas transacionais, por exemplo, de identidade, talvez. O metaverso aberto não é chato, estranho e concentrado como nas reuniões das pessoas hoje. Tem que ser alguma coisa para fazer coisas valiosas, significativas e divertidas, tão prováveis de serem sociais e expressivas quanto monetizáveis. O metaverso aberto
não é uma visão vaga de uma certa empresa para o futuro. É uma maneira de olhar para a criação de comunidades prósperas, saudáveis, fascinantes e em rápida evolução, que já existem hoje, inclusive no mundo puramente físico aqui fora, mas que são negligenciadas em boa parte do universo digital, preocupado unicamente em minerar pessoas para entregá-las como fluxos de dados a terceiros. Dito isso, tem um paper muito interessante que foi publicado ontem, chamado Marketing in the Metaverse, An Opportunity for Innovation and Experimentation, publicado pela McKinsey, que tem 7 pontos que são muito simples sobre o que era que a gente deveria fazer com o metaverso agora, do ponto de vista de entendê-lo como um mercado. Marketing não como publicidade ou propaganda, ou articulação em redes sociais, mas marketing como um entendimento das infraestruturas lógicas, agentes e ações nos mercados e objetos e produtos e serviços que a gente pode lá dentro e pode colocar lá dentro, e o que a gente faz com isso. E a McKinsey diz que o objetivo de marketing no metaverso não deveria ser vendas, e muito menos de itens no metaverso ou do metaverso. Devia ser experimentação. Onde que a gente vai fazer essa experimentação hoje se o metaverso não existe? A McKinsey concorda com isso e diz que a gente pode experimentar certas coisas em Roblox, outras em Fortnite, outras em Decentraland, outras em Minecraft, que está aí há um monte de tempo, outras em Horizon Worlds, que vem a ser o metaverso de Facebook, outras em Spatial, por exemplo. Há um número muito grande de facetas do metaverso que empresas diferentes estão tentando construir, onde dá para explorar certas experiências lá, certos experimentos podem ser feitos lá, sabendo de cara que aquilo não é o metaverso. Dá para a gente desenhar experimentos que são experiências para grupos específicos. Por exemplo, essa daqui é uma imagem do Vans World, a fábrica de tênis, dentro de Roblox, para um grupo específico que são skaters. Como é que a gente entende o comportamento de skaters numa mixed reality? Na realidade, essa realidade aqui nem é mixed, ela é só virtual, apesar de ter sido escrito um layer da física aqui em Roblox por causa das manobras de skate. Crie e realize experimentos que envolvem transações. Mas veja, crie e realize experimentos como Nike CryptoKicks, que foi feito no mês passado. Como, por exemplo, os NFTs dos Monkeys da Adidas, lançado, talvez por acaso, talvez não, no mesmo dia, né, dos Apes, dos Bored Apes. Aqui a gente tem experimentos que levaram a transações, são coisas feitas sobre blockchains, envolvem NFTs, envolvem moedas digitais criptográficas, que, em parte, podem ser julgados como experiências com transações e objetos virtuais no metaverso. A gente devia estar procurando agora, por exemplo, quais são as parcerias e integrações que criam capacidades para quem quer experimentar alguma coisa. Esse carro aqui da NASCAR, ele foi colocado dentro de um game em Roblox para fazer uma ativação virtual dentro de um game, chamando a atenção para as corridas da NASCAR. Ou seja, tirar as pessoas de um game para uma corrida que está acontecendo numa pista de prova em algum lugar nos Estados Unidos, que está chegando por um mecanismo de streaming ou televisão. Para fazer essas coisas, a gente devia estar preparado para lidar com riscos para as marcas. Se na web já tem riscos, imagina num lugar onde tem avatares representando as marcas, que eventualmente podem ser movidos por inteligências artificiais e podem resolver tomar certas decisões de conexão, de relacionamento, de atuação nesse universo. Ainda, segundo a McKinsey, a gente devia repensar as métricas de marketing. Por exemplo, aqui foi uma ação da Deliveroo, que é uma empresa de entrega de Hong Kong, dentro de um jogo, dentro do Nintendo Switch. Veja os graus de encapsulamento.
Você tem um jogo dentro do Nintendo Switch e eu vou lá fazer o quê? Fazer entregas virtuais. Um conjunto de personagens foi inserido dentro do jogo que começou a fazer entregas para os avatares dos jogadores. No meio dessas entregas, havia vouchers que davam descontos em entregas no mundo real. Mas, para isso, as métricas de marketing, e isso é um experimento, tem que ser totalmente diferente, e o marketing aqui tem que ser entendido de uma forma completamente diferente. É claro que tem gente, bem recentemente, inclusive, pensando no metaverso e dinheiro, e não podia deixar de ser um banco. E segundo esse banco, ou segundo a avaliação desse banco, a pergunta que tem que ser feita é: o metaverso é a próxima geração da internet? Se não for, a gente tem uma definição estreita do metaverso, é alguma coisa que ao redor de 2030 vai ter 900 a 1 bilhão de usuários, e isso representa um mercado endereçável de 1 a 2 trilhões de dólares por ano daqui a 10 anos. Se for a próxima geração da internet, a gente vai ter alguma coisa da ordem de 5 bilhões de usuários, e o mercado endereçável dentro do metaverso é alguma coisa como 8 a 13 trilhões de dólares. Para a gente comparar, esse limite superior de 13 trilhões de dólares é quase 10 vezes o tamanho do PIB do Brasil. Mas o problema é, para quem? Se a gente quiser ter experiências imersivas que parecem com aquelas que a gente está definindo como sendo as experiências do metaverso, que são percepções de sensações e capacidade de atuação que são indistinguíveis da realidade física ao nosso redor, a gente precisa ter latências de rede, por exemplo, para falar só de uma coisa de tecnologia, que estão abaixo de 12 milissegundos. 5G, na prática, hoje tem uma latência de ar, ou seja, só processos de comunicação da ordem de 8 a 12 milissegundos. Ou seja, 5G está no limite teórico do que a gente precisa para ter um metaverso prático. Na prática, a latência de 5G é 2, 3, 4 vezes maior quando a gente inclui os problemas de implementação, de relacionamento entre redes múltiplas e assim por diante. Ou seja, muito provavelmente não dá para ter um metaverso em cima de 5G ou um metaverso ubíquo em todo canto onde a gente tiver conectividade em cima de 5G, e a gente vai ter que esperar por 6G, que já está sendo desenvolvido nos laboratórios, principalmente das empresas nos países nórdicos, no Japão e na China. E será que vale a pena a gente usar 5G para isso? Desde abril, a Wendy, aquela rede de lanchonetes dos Estados Unidos, lançou um negócio chamado Wendyverse. Nessa instância desse Wendyverse aí, o que acontece é uma réplica em escala de uma loja de fast food, um local de encontro que tem uma fonte de Fanta e uma estátua gigante do mascote da empresa. E, para isso, você tem que ter uma interface específica que custa $300 e alguma coisa da ordem de 300 a 500 megabits por segundo para ficar vendo uma fonte de Fanta. Talvez seja muito melhor ter uma ilha no Second Life, que está aí desde o começo da década de 2000, funciona, é lucrativo, e é lucrativo porque parece com a realidade. Desde 31 de março, que Second Life começou a cobrar ICMS. E agora está começando a cobrar IPTU. É isso que esse texto bem longo aqui diz, eu não vou entrar em detalhe dele agora. Mas Second Life cobra ICMS e está começando a cobrar IPTU, segundo as regras tributárias do local dos Estados Unidos onde você mora. O seu terreno virtual será alocado no lugar onde você mora. E só para vocês saberem, e a gente parar de reclamar do Brasil, os Estados Unidos têm mais de 13 mil jurisdições fiscais de vendas e uso diferentes, cada uma com um conjunto de regras e alíquotas de imposto. Então,
dependendo do lugar dos Estados Unidos onde você morar, você vai ter um imposto exatamente igual ao da sua casa, tá? Em Second Life. E, obviamente, voltando para o banco, eles definiram um conjunto de casos de uso aqui que vai desde smart manufacturing, a saúde, as cidades virtuais e serviços públicos, passando por espaços e comunidades virtuais, que é o que a gente já está vendo acontecendo agora, por exemplo, em Second Life, Roblox, e Fortnite, e assim por diante, com um nível de resolução muito mais baixo do que essa simulação, do que esse simulacro que a gente está vendo aqui, de uma imaginação artística do que seria um metaverso do qual a gente iria querer realmente participar. Vejam que, nessa simulação que a gente está vendo aqui, isso aqui é um block world. Isso aqui é nada mais, nada menos do que um Minecraft metido a besta. Se a gente olhar de várias outras formas, uma das outras facetas desse mundo previsto pelo banco aqui é social commerce, que de resto você pode fazer agora. É só você, por exemplo, pegar certas aplicações de e-commerce, dizer que você quer ver como é que um sofá vai ficar na sua sala e aquela projeção é feita lá imediatamente, sem nenhuma dificuldade, sem precisar de nenhum metaverso. É só uma aplicação mais ou menos padrão. A gente tem um monte de gente indo para o metaverso agora, tentando fazer coisas lá, especialmente varejistas que acham, em parte, que uma parte do seu mercado vai se mudar para o metaverso. E isso significa também um conjunto de problemas. Como proteger a marca? Como é que eu protejo minha loja, meus produtos, meus serviços? O que vai ser o atendimento no metaverso? Ninguém sabe, hora de experimentar. Eu vou confiar no que e em quem? Na realidade, quem é quem no metaverso, do ponto de vista de identidade? Combinado com quem é que eu conheço e como é que eu me relaciono. Como é que eu me relaciono com esse povo lá? Porque nos últimos muitos anos, a gente se acostumou a ter uma identidade em rede, em particular uma identidade em rede social, em sistemas de validação, em sistemas de verificação, em sistemas de pontuação social, que começaram a dizer para as plataformas de compartilhamento de mobilidade, de aluguel de espaço de forma intermitente, quem somos nós? Nesse novo espaço, não existe nada disso, principalmente para provedores que não existiam antes. E meus dados? E a minha informação? Quais são as estratégias para o ciclo de vida de informação no metaverso e além? Isso aí é um novo problema, porque o tipo de rastro digital que você começa a deixar, à medida que você aumenta a sua pegada, a sua densidade de fluxo de dados, em função do que você vai ter nas maiores resoluções que se esperam nesses novos ambientes e do tipo de interação que você vai ter com outras pessoas representadas por avatares, isso é um conjunto de outras preocupações totalmente diferentes que a gente não tinha até agora. E segurança lá? É mais difícil? A gente não sabe. Mas, mesmo para fazer experimentos, era bom você criar tudo de forma segura a princípio, coisa que quase ninguém fez na internet até agora. E qual é o custo de estar lá? Olha, depende, pode ser alto, mas seja lá o que você for fazer lá agora, não pense, como eu já disse antes, como a McKinsey disse antes, em retorno de investimento. Pense em experimentos. E não vá atrás de lugares bonitos, até porque eles não são tão bonitos assim. Na realidade, esses desenhos escurecidos e cheios de sombra do metaverso quer dizer, basicamente, que não há resolução suficiente nem nos seus provedores, nem nos provedores de quem lhe entrega o serviço, nem no seu browser, nem na sua GPU, nem na parte gráfica do seu computador, para lhe entregar uma experiência de qualidade que vai agradar seus olhos. Vá atrás de redes, vá atrás dos lugares onde há gente interagindo para construir significados e comunidades para a gente poder experimentar em conjunto. Porque sozinho no metaverso, pouco importa se você está sozinho mesmo ou se você está sozinho acompanhado de outro bocado de gente que também está sozinho. Obrigado.
Como vocês estão vendo, vai ser muito difícil a gente chegar no metaverso, porque Rafael não consegue achar o botão de áudio dele. Você imagine isso no metaverso. Consigo sim, Silvio, é porque o anfitrião tá. É ele que está controlando a edição do áudio. Aí eu estava apertando para você conseguir. Mas aí, de qualquer forma, estamos muito longe mesmo. Silvio, muito obrigado por essa verdadeira aula, que é só como o Rui falou, uma degustação, né, do que a gente ainda tem para ver nesse seu curso na Academy. E eu gostaria agora que a gente respondesse algumas perguntas feitas pela audiência. Claro. Tudo bem? Tudo bem. Bom, eu vou começar aqui com a questão de Tassiane Pádua. Boa noite, Tassiane. Obrigado por estar aqui com a gente até essa hora. E a pergunta dela é o seguinte: na era da valorização das competências sociais, o metaverso não poderá trazer alguma superficialidade nas relações ou alterar a nossa maneira de sentir? Bom, veja, vamos lá. Eu tenho uma resposta a essa pergunta que, se você olhar um número suficientemente grande de vídeos meus, você já viu pelo menos alguma vez. Mas a resposta a essa pergunta é uma frase do Douglas Adams. Tudo que já existia quando você nasceu é absolutamente normal. Então, o grau de normalidade das relações sociais para as pessoas que nascerem lá na frente, quando já existia o metaverso, inclui o metaverso, certo? Essa é a primeira parte da frase, que tem 3 partes. Tudo que existia quando você nasceu é normal. Segunda parte da frase. Tudo que acontece entre você nascer e o seu último estágio formal de educação é uma mega oportunidade de aprender, de construir uma carreira, de se divertir, de empreender, de fazer qualquer coisa. A segunda parte da frase. Se você ainda está estudando formalmente, sem responsabilidade de pagar boletos, tudo é fantástico. Aí tem a terceira parte da frase. Tudo que acontece depois que você se forma e começa a trabalhar é uma catástrofe. Então, voltando para a sua pergunta. As relações vão mudar? Vão. Isso vai ser completamente normal. Elas mudaram por causa do fogo, mudaram por causa da gente ter domado os cavalos, elas mudaram dramaticamente. Imagina a mudança nas relações humanas há 15 mil anos. Há 15 mil anos aconteceu o seguinte fenômeno. A gente domou os animais e as plantas e resolveu, ao invés de continuar caçando e coletando coisas, né, ao invés de sair atrás de animais e catando coisas nas plantas, a gente resolveu plantar coisas no mesmo lugar e criar animais no mesmo lugar. E, para isso, a gente começou a precisar de abrigo, ou seja, a gente começou a construir casas. E, ao construir casas, e por motivo de segurança, construir casas umas perto das outras para se defender de atacantes variados, humanos ou não, a gente começou a montar cidades. Tudo isso começou a acontecer há 15 mil anos. Imagina a mudança dramática na perspectiva de vida, de mundo, no entendimento da realidade, nas relações entre grupos familiares e assim por diante, que a casa causou. É a mesma coisa. Eu dei uma pequena rafaelada aqui, desliguei meu próprio microfone, batendo no meu teclado, mas foi só temporariamente. O metaverso, quando ele chegar, vai causar um impacto talvez tão grande quanto a casa. Beleza. E agora, Kanji Hara, ele pergunta o seguinte: dado o custo energético, tanto para o metaverso quanto para a mineração do blockchain, podemos esperar que a massificação do metaverso só ocorrerá depois do domínio da geração de energia a partir da fusão nuclear? Não sei se a partir da fusão nuclear, mas é muito provável que, para a gente ter uma síntese de agentes que nos deem a percepção de realidade que a gente tem olhando para o mundo sem filtros, né? Ou olhando para o mundo só com filtros físicos, como esse óculos aqui, a gente vai ter que fazer um conjunto de mudanças significativas ao nosso redor. Pode ser, Kanji, que no futuro, onde a gente tenha energia suficiente,
a gente não esteja olhando para o mundo como um todo, para o mundo digital, para as dimensões física, digital e social dele, usando os mesmos equipamentos que a gente tem aqui agora, certo? Eu tenho dúvidas radicais disso. Por exemplo, eu acho que é capaz da gente ter implantes digitais de alguma forma, né? Eu sou uma daquelas pessoas que acredita piamente que parte significativa do processo formal de educação vai ser substituído por processos de download e treinamento neuronal. E que dá para fazer isso com algoritmos, tá certo? Eu tenho certeza absoluta que você consegue aprender, por exemplo, boa parte da matemática com downloads e treinamento de redes de neurônios. Então, você não precisa ir para a sala de aula para aprender isso. Você instala a matemática nas pessoas. Se a gente vai poder fazer isso, instalar a matemática nas pessoas, a gente vai poder instalar um outro bocado de coisas. Detalhe, segundo Douglas Adams, isso vai ser completamente normal. Tony Clemente faz essa seguinte reflexão. Se o metaverso é interação humana, só que no digital, isso não significaria um retrocesso para empresas que automatizaram seus processos de venda de serviços, onde praticamente não há interação? Bom, sim e não. Depende da qualidade dos agentes que você tiver que vão interagir no metaverso, né? A gente está acostumado, por exemplo, a você passar num posto de pedágio. Um posto de pedágio, em tese, não tem nenhuma interação humana, a não ser que aconteça alguma coisa errada, né? O seu tag não seja capturado, assim por diante. Então, você desenhou fluxos que dependem de tecnologia, que foram feitos para determinados usos, né? Fluxos para usos. Se eu mudar completamente como é que eu vou usar esse negócio, né? Se de repente o gateway é completamente virtual, é a minha porta de entrada numa sala de experiências ou, sei lá, num concerto virtual e assim por diante, por que eu não posso entrar com a tag do sem parar? A razão é nenhuma. Claro que eu deveria poder. Ela deveria ser uma chave que eu abro um monte de portas, inclusive, e aliás, isso deveria ser possível hoje, né? Se eu tenho o grau de especialização de uma assinatura para eu poder passar num pedágio, é uma coisa absolutamente bizonha, né? Eu devia ter uma assinatura para passar em qualquer lugar, né? Porque senão daqui a pouco alguém vai dizer, bom, então a gente vai fazer um que é específico para cinema, depois vamos fazer outro que é específico para sei lá o quê, outro para comprar pipoca. Aí eu vou ter que andar com 50 cards, né, para fazer alguma coisa. Quando eu deveria andar só com um. Veja que os mecanismos virtuais de pagamento, eles têm esse objetivo, mas você não tem a flexibilidade ou a usabilidade da experiência de eu nem saber que a transação está sendo feita. Eu parto do princípio que, para passar por um gateway qualquer que está bem sinalizado na minha frente, alguma cobrança haverá. E eu passo, a cobrança feita e tudo se desenrola. Eu acho que muitos desenhos como esses vão ser feitos, vão ser refeitos, e isso acontece o tempo todo. Eu não vejo como. Eu também não acho que a gente vai, se alguém me perguntasse, mas você acha que o ápice da experiência humana de relacionamento é a gente construir um metaverso? É claro que não. Né? O que você acha que a gente vai estar usando como mecanismo de interação, de relacionamento, construção de comunidade no ano 105.426? Isso é daqui a 100 mil anos, certo? Daqui a 100 mil anos, a gente certamente não vai estar sentado, né, aqui desse jeito que a gente está sentado agora para essa reunião. Eu não sei como é que a gente vai estar, mas eu tenho certeza absoluta que não vai ser assim. Porque se fosse assim, a gente tinha ido hoje para uma reunião aqui no Recife, né, a Búfalo, né? Cada um tinha pego o seu búfalo, né, já que choveu tanto, e a gente teria se deslocado para ter uma reunião sobre o metaverso num alagado qualquer aqui na cidade hoje, cada um pilotando, né, o seu próprio búfalo. Ok. Uma pergunta agora, já que a gente está aqui nesse encontro aí promovido pela TDS Academy, a gente reuniu aqui tanta gente interessada em aprender, em se qualificar para esse mercado do futuro. Eu queria que você comentasse um pouco sobre como você acha que vai ser o perfil de um trabalhador competitivo no metaverso
e como deve se dar a trilha de aprendizado de alguém lá no metaverso para se manter competitivo nessa nova economia. Era bom o Rui falar disso também, André falar disso também. Na minha imaginação, é o seguinte: todas as profissões, e é isso que os dados mostram, todas as profissões humanas que não requeram ou high touch ou high intelligence, no sentido de alta criatividade ou alto contato, aí eu estou usando um proxy aqui de inteligência para criatividade, inteligência humana propriamente dita para criatividade humana propriamente dita. Inteligência, para mim, não é a capacidade e a habilidade de manipular fórmulas complexas. Isso pode ser instalado, né? Você consegue identificar, por exemplo, em campos de ação formal da humanidade, gente que sabe manipular fórmulas extremamente complexas, mas não consegue criar novas fórmulas mais simples. Eu estou falando de inteligência aqui quase como sinônimo de criatividade. Quem não estiver fazendo alguma coisa que é high touch ou high intelligence, no sentido de criatividade, vai ser substituído por algoritmos. Quer algoritmos que vão estar rodando como software escondido em algum lugar, como bots, ou por algoritmos embutidos em artefatos móveis que vão substituir as funções dessas pessoas. Isso também não é nenhuma novidade. Né? Isso aí é pensado e é discutido, debatido desde a década de 30, faz mais ou menos 100 anos já, e esse processo começa a acontecer agora e ele não é um Big Bang. Ele não é um Big Bang. Um Big Bang seria o seguinte: alguma hora vai aparecer uma empresa e vai dizer: eu acabei de escrever 100% de um substituto de um médico especialista em análise de imagem. Isso não vai acontecer. Esse 100% não vai acontecer e não vai acontecer como um Big Bang. Mas já há sistemas de informação hoje que conseguem, em domínios específicos de análise de imagem médica, um grau de precisão de 95%, maior do que o grau de precisão do médico especialista equivalente. E esse sistema também não vai substituir o médico. O que ele vai fazer é aumentar a produtividade do médico por um fator de 5, de 10 talvez, pré-processando todas as imagens e dizendo que, com um grau de certeza de 100%, por exemplo, o sistema, aquilo ali é uma tal condição médica, aquilo ali é outra, e para outros ele vai dizer: isso aqui eu não faço a menor ideia, e meu chute com 50% de certeza é tal coisa, e o médico vai se concentrar naquelas coisas inovadoras, novas, que vão precisar de um novo comportamento do médico para ele entender o que é aquilo ali e, consequentemente, criar um diagnóstico. O nosso papel é criar. O nosso papel no metaverso, se não tiver depois dele, é criar. Né? O grande papel da humanidade é criar, não é mover pedras, não é fazer coisas físicas. Do ponto de vista de mover pedras, por exemplo, tem uma barragem de 180 metros de altura na China agora, que foi totalmente desenhada num conjunto de laboratórios de empresas e universidades e está sendo totalmente construída por uma impressora 3D distribuída. Um conjunto de caçambas, caminhões, tratores, guindastes, elevadores, assim por diante, que funciona orquestrado em rede para montar uma barragem todinha, falando de uma barragem gigante, de 180 metros de altura, que começou a ser construída em 2019 e vai ficar pronta em 2023. Nós estamos falando de 4 anos de construção, de um processo que normalmente levaria de 10 a 15 anos para construir, porque, primeiro, a arte e a criatividade humana desenhou todo o processo, programou todos os sistemas e mecanismos, depois apertou um botão e esses sistemas e mecanismos e processos começaram a imprimir literalmente uma barragem. O nosso papel não é ficar no cockpit ou na boleia de um trator, de um caminhão, carregando pedra de lá para cá e daqui para lá. É programar o caminhão para carregar pedra. Perfeito. Muitíssimo obrigado, Silvio. Como sempre, é um prazer escutá-lo. Obrigado por essa aula. Lembrando a todos que foi só uma degustação. Lá na tds.academy temos mais 10 cursos, né? 2 de Silvio, um sobre metaverso, outro sobre transformação digital. E quem quiser ir lá pode dar uma conferida. Eu vou chamar Rui novamente, Rui Belfort, que eu acho que ele me soprou aqui, que tem uma condição bem especial para quem ficou até aqui. Não é isso, Rui?
É isso aí, Antes de Rui falar, Rafael, só para manter gravado no vídeo aqui para depois, o endereço online da TDS Academy é academy.tds.company. Perfeito. Obrigado, Silvio. Obrigado, Rafael. Agradecer aqui a presença de todos vocês para esse momento muito legal, onde a gente pôde ter o privilégio de ouvir Silvio falar, com uma degustação de tudo que a gente vai estar oferecendo aqui na TDS Academy. Isso é só o início de uma jornada que vai ainda de forma incremental e em rede, junto com vocês que estão aqui com a gente e outras pessoas que vão se unir a essa rede ao longo desse processo, ainda crescer muito e fazer muita transformação estratégica no mundo. Então, obrigado pela presença de vocês. Queria dizer que quem se impactou, assim como eu, aí pela fala de Silvio, o nosso curso sobre metaverso está no ar, você está totalmente convidado a participar e convidar também seus colegas, mas mais do que isso, a gente queria dar um incentivo para todos vocês que estiveram até aqui com a gente. A gente está oferecendo para todos os que estiveram com a gente no webinar um desconto de 30% em todos os nossos cursos. Para isso, você só precisa escanear aí esse QR Code. Esse QR Code vai te levar direto para o nosso atendimento e dizer: participei do webinar sobre o metaverso com Silvio Meira. E aí você automaticamente vai estar recebendo esse desconto, que está sendo um desconto exclusivo para quem esteve com a gente hoje aqui à noite e que vai estar com a gente também, com certeza, nesse início de jornada aí. E agradecer muito e dizer para vocês que estamos à disposição, caso vocês tenham qualquer dúvida ao longo dos próximos dias e queiram explorar aí as possibilidades junto com a gente aqui na TDS Academy. Muito obrigado, Rafael, está com você. Valeu, Rui. Obrigado aí pelas palavras. E agora é dizer que ficamos por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado. E se você curtiu o conteúdo e quer mais, vai lá no academy.tds.company e garanta uma vaga em nossos cursos. São imperdíveis, ainda mais com esse descontaço que Rui ofereceu para todo mundo que está aqui. E o encontro de hoje sobre o metaverso ficará disponível no nosso site, o tds.company, a partir de amanhã. Então, Silvio, é muito conteúdo. Se alguém em algum momento ficou com alguma dúvida, é só ir lá no site amanhã e revisitar esse momento daqui e vai estar lá, tá ok? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Grande abraço, pessoal. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Bye, bye. Tchau, tchau.